O livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, nos diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Este versículo é um lembrete claro de que nossas vidas fazem parte de uma batalha maior e invisível. Não se trata apenas do que vemos e tocamos, mas do que não vemos, o reino espiritual, onde forças além da nossa compreensão estão em jogo. Meu amigo e minha amiga, vamos falar sobre algo real, algo poderoso e profundamente relevante para a nossa vida espiritual. Você já teve um sonho que persistiu assombrando seu sono? Os sonhos podem ser janelas, revelando as batalhas invisíveis das quais fazemos parte. Eles podem sinalizar quando algo está errado no reino espiritual, apontando particularmente para atividades de bruxaria que influenciam sutilmente nossas vidas. Vamos mergulhar nisso com o coração aberto e o espírito vigilante. Comer em seus sonhos ou mordidas de cachorro. Você já acordou se sentindo desconfortável depois de sonhar em se deliciar com iguarias desconhecidas? Ou se assusta com um sonho em que um cachorro, que era para ser o melhor amigo do homem, se volta contra você com uma mordida? Estes não são apenas fragmentos aleatórios de sonhos, eles são indicadores espirituais. Comer em sonhos não é apenas uma atividade noturna, é uma atividade espiritual. Estas refeições aparentemente inocentes são misturas espirituais preparadas nos caldeirões das trevas, destinadas a tecer alianças invisíveis com forças malignas. É como assinar um contrato sem saber durante o sono, vinculando você aos caprichos das trevas. E quanto à mordida de cachorros? Nos sonhos, os cães nem sempre são os companheiros leais que conhecemos. Em vez disso, podem ser disfarces para espíritos malignos, lançando ataques secretos. Uma mordida em seu sonho pode significar uma traição ou uma doença espiritual iminente, muitas vezes vinda de fontes mais próximas do que você pensa. Lembre-se, o próprio Jesus advertiu em Mateus capítulo 10, versículo 36, que os inimigos do homem serão os da sua própria família. É um alerta para estarmos espiritualmente vigilantes, mesmo em territórios familiares. Em ambos os casos, estes sonhos são um apelo à ação. É um sinal para nos blindarmos espiritualmente, para nos engajarmos no jejum e na oração. Estas práticas não são apenas rituais religiosos. Elas são suas ferramentas de guerra espiritual para quebrar esses laços invisíveis e limpar seu espírito. Quando você se levantar pela manhã após esses sonhos, deixe que sua primeira refeição seja de fortaleza espiritual. Oração, jejum e a palavra de Deus. Assim como Davi enfrentou Golias, não com força física, mas com fé e uma funda, enfrente seus desafios espirituais com as armas que Deus nos forneceu. Lembre-se de que esses sonhos não são para nos assustar, mas para nos preparar. Eles nos lembram que nossas vidas são campos de batalha onde forças invisíveis competem por influência. Mas tenha coragem, pois Efésios capítulo 6, versículo 12 não termina com um aviso. Ele é um chamado aos braços espirituais. Somos lembrados de que a nossa verdadeira luta não é contra o que podemos ver, mas contra estas forças espirituais. Portanto, permaneçamos firmes, blindados de fé e vigilantes em oração, pois em Cristo temos vitória sobre todas as armadilhas ocultas do inimigo. Noite após noite, você se encontra caminhando por um reino sombrio onde os rostos dos que partiram, daqueles que você antes amava, aparecem para você. Mas aqui está o problema. Estes não são os espíritos amorosos dos seus ancestrais. São, em vez disso, disfarces astutos empregados por espíritos familiares. Estas entidades enganadoras não estão aqui para confortar, mas para enredar, perpetuando maldições geracionais que se agarraram à sua família como uma sombra persistente. Esses sonhos onde o falecido parece vir do além não são meras invenções da sua imaginação. São campos de batalha espirituais. Esses espíritos familiares, disfarçados de seus entes queridos que partiram, estão lá para formar convênios secretos, conduzindo você, sem saber,
por caminhos que refletem as lutas e os fracassos daqueles que partiram antes de você. A Bíblia, nossa luz orientadora, afirma claramente que Deus é o Deus dos vivos, não dos mortos. As lembranças de nossos entes queridos podem permanecer gravadas em nossos corações, mas o Senhor nos adverte contra buscar conselho ou comunicação com os mortos. Então, quando a noite trouxer imagens de quem já faleceu, lembre-se, isso é uma artimanha astuta do inimigo, um lobo em pele de cordeiro. Mas não é apenas a aparência do falecido que tem significado em nossas paisagens oníricas. Você já se viu em um sonho, cercado, sendo agredido, espancado, talvez por rostos desconhecidos ou invisíveis? Este não é apenas um pesadelo aleatório. É um sinal flagrante, um SOS espiritual. Seu espírito, a própria essência do seu ser, está sitiado. Forças invisíveis, emissários das trevas, estão lançando ataques secretos. É uma emboscada espiritual, um aviso de traição ou animosidade oculta, uma revelação de que nem tudo é como parece no mundo desperto. Nestes momentos de revelação, o que fazemos? Rendemo-nos ao medo, ao desespero? Absolutamente não. É aqui que entra em jogo a nossa fé, a nossa crença em um poder maior que qualquer escuridão. É um chamado às armas, um lembrete para vestirmos toda a armadura de Deus e permanecermos firmes contra esses ataques espirituais. A oração se torna a nossa fortaleza e o nosso baluarte nesses tempos turbulentos. Quando os sonhos sugerem a sombra iminente do espírito da morte ou a traição de forças invisíveis, isso é um chamado para buscar a intervenção divina. É nestes tempos de provação que devemos procurar com fervor a face de Deus, pedindo libertação, proteção, quebra das correntes que as gerações passadas forjaram involuntariamente. Lembre-se, caro ouvinte, no reino dos sonhos nem tudo é o que parece. Você já se viu em um sonho em que estava trancado em uma prisão ou jaula? Pode parecer que você está gritando por socorro, mas nenhum som escapa. Isto não é apenas um pesadelo, é um sinal. Uma bandeira vermelha balançando no vento espiritual. Simboliza que existem correntes invisíveis que prendem você, te impedindo de atingir seu verdadeiro potencial. Pense nisso. Você tem as habilidades, o coração, a motivação, mas algo inexplicável continua puxando você para trás. É como se uma mão invisível estivesse pressionando, impedindo você de voar alto. Esses sonhos são alertas. Eles são a maneira de Deus mostrar que existem fortalezas espirituais em sua vida, barreiras que você precisa romper com oração fervorosa e fé. E depois, há aqueles outros sonhos, aqueles que fazem você acordar se sentindo sujo e confuso. Estou falando de sonhos de natureza sexual. Bem, eu sei que este é um assunto delicado, mas é crucial que falemos sobre isso. Esses sonhos não são apenas fruto da sua imaginação ou disparos aleatórios de um cérebro adormecido. Não. Estes são encontros espirituais de tipo sombrio. Os rostos que você vê, as situações em que se encontra, não são apenas sonhos, são ataques espirituais. Esses encontros são estratégias do inimigo. É a maneira dele de plantar sementes de luxúria e perversão e de prender você com correntes de pecado e vergonha. Pode ser difícil de acreditar, mas estes sonhos são resultado de uma guerra espiritual. As forças demoníacas usam essas visões como uma forma de forjar alianças malignas e acordos que mantêm contra você. Essas alianças têm consequências reais em sua vida desperta. Elas podem se manifestar como dificuldades em seus relacionamentos, obstáculos no caminho para o casamento, até mesmo barreiras em sua prosperidade financeira. É como caminhar pela vida com uma pesada corrente de arrasto atrás de você, invisível, mas sempre presente. Mas aqui está a esperança, a luz na escuridão. Estas correntes podem ser quebradas. Você tem um aliado poderoso nesta guerra espiritual: Deus. Quando esses sonhos vierem, não os descarte com meras invenções da sua imaginação. Reconheça-os pelo que são, alarmes chamando você para a ação espiritual. Volte-se para a oração, busque a face de Deus,
peça sua libertação. Ele está esperando para te libertar, quebrar essas correntes e tirar você dessa prisão espiritual. Lembre-se, nesta jornada da vida você não está sozinho. Deus está com você. Seus anjos estão lutando e a força deles se aperfeiçoa em sua fraqueza. Então vamos ficar juntos, orar juntos e quebrar essas fortalezas espirituais. Você já se encontrou em um sonho em meio a uma cena funerária sombria ou vendo objetos do cotidiano, como suas chaves ou carteira, enterrados em um lugar misterioso? Estas não são apenas imagens aleatórias, podem ser bandeiras vermelhas espirituais sinalizando algo muito mais sério. Vamos parar um momento para entender isso. Imagine que você está em um enterro, um lugar onde enfrentamos a realidade da mortalidade. Agora imagine em seu sonho ratos e baratas correndo por aí. Estas não são apenas pragas no reino espiritual. Elas simbolizam forças que trabalham contra você, o espírito de destruição e maldade doméstica. É como ter um inimigo invisível trabalhando silenciosamente para desfazer o trabalho da sua vida, visando a sua prosperidade, a sua carreira e o seu bem-estar. Mas há mais. Já sonhou em perder o cabelo ou vê-lo sendo cortado? Em muitas culturas, o cabelo representa força e glória. Perdê-lo em um sonho pode ser perturbador, mas é mais do que isso. É um alerta espiritual, um aviso de que a sua glória pessoal, o seu potencial dado por Deus, está sob ataque. Agora você pode perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Lembre-se, em Mateus capítulo 8, versículo 22, Jesus disse: "Segue-me, e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos." Este é um poderoso lembrete de que, mesmo enquanto estamos fisicamente vivos, podemos estar espiritualmente adormecidos ou mortos. Esses sonhos são chamados para despertar, nos incitando a nos livrarmos da letargia espiritual e a vestirmos nossa armadura espiritual. Veja, o inimigo, o diabo, não joga limpo. Ele é astuto e implacável. Mas aqui está a verdade. Ele também está derrotado. Sim, esses sonhos podem parecer uma trama saída de um filme de terror, mas lembre-se, somos os protagonistas desta história, armados com a fé e o poder da oração. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo. Portanto, embora esses sonhos possam ser alarmantes, não se destinam a nos assustar, mas a nos incitar a agir. A chave aqui é não ignorar esses sinais. Se não forem abordados, estes ataques espirituais podem se manifestar nas nossas vidas despertas, afetando o nosso trabalho, os nossos relacionamentos e a nossa paz. Mas há esperança, uma luz brilhante nesta escuridão, o poder da oração e a autoridade que temos em Jesus Cristo. Então, o que fazemos quando nos deparamos com esses sonhos? Permanecemos firmes, oramos, declaramos vitória sobre todos os planos do inimigo. Lembre-se, nossas batalhas não são contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais. E nesta batalha não estamos indefesos, somos capacitados pelo Espírito Santo. Sonhos com enterros, pragas ou perda de cabelo podem ser perturbadores, mas não são o fim da história. São chamados aos braços espirituais. Que estes sonhos não sejam uma fonte de medo, mas um catalisador para a fé. Que eles nos lembrem de permanecermos vigilantes, de orar sem cessar e de nos apegarmos às promessas de Deus, pois nele temos vitória, esperança e uma paz que excede todo entendimento. Você já se viu em um sonho com o coração batendo forte enquanto fugia de um terror invisível ou de um bicho feroz? Ou talvez você tenha acordado com a imagem perturbadora de sangue ou um alarme no meio da noite. Estes não são apenas produtos da sua imaginação. Podem ser sinais, ou alertas espirituais, se preferir. Em primeiro lugar, considere a profunda verdade bíblica de que a vida está inerentemente ligada ao sangue. Quando você vê sangue em seus sonhos, isso é mais do que um mero pesadelo. Poderia ser um sinal divino, um sinal de alerta, te avisando sobre uma batalha invisível travada contra o seu espírito. Pense nisso.
Uma mulher grávida sonhando em perder sangue, isso não é apenas um medo aleatório, é um SOS espiritual. Um apelo às armas, à oração e à vigilância. Mas aqui está a diferença. Esses sonhos, por mais alarmantes que sejam, não pretendem nos paralisar de medo. Oh, não! Na verdade, são a maneira de Deus nos transmitir os planos de batalha do inimigo. É como receber um mapa secreto para navegar e frustrar os esquemas do adversário. Então, quando você acordar desse sonho, não deixe o medo dominar você. Em vez disso, deixe que isso te coloque de joelhos em uma fervorosa oração. Agora, vamos falar sobre esses sonhos de perseguição. Você já se viu correndo em seu sonho, perseguido por algo assustador? É como se você estivesse em um filme de suspense, mas você é o ator principal e o que está em jogo é sua alma. Este não é apenas um pesadelo comum. É um sinal revelador de guerra espiritual, um claro indicador de bruxaria agindo contra você. Esses sonhos são diferentes. Eles não são aleatórios. São ataques direcionados e exigem uma resposta espiritual estratégica. Mas aqui está a chave. Não se trata apenas do que acontece no sonho, é também sobre como você se sente ao acordar. Você carrega esse medo para o seu dia, sentindo uma sombra espreitando atrás de você? Esse é um sinal significativo, meu amigo. É como se o sonho saltasse do seu sono para a sua realidade. É aí que você sabe que é mais do que apenas um sonho. É um alerta espiritual. Então, o que você faz quando se depara com essas visões noturnas angustiantes? Você recorre à fonte suprema de poder e proteção, o Deus Todo-Poderoso. Veja, esses sonhos não são apenas avisos, são também convites. Convites para nos envolvermos em orações mais profundas e fervorosas, para vestirmos toda a armadura de Deus e permanecermos firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Não vamos fugir dessas batalhas espirituais. Em vez disso, vamos enfrentá-las com a coragem e a força que advém da fé. Lembre-se, em Cristo não somos vítimas da noite, somos vencedores na luz. Estes sonhos, por mais sinistros que possam parecer, são oportunidades para nos envolver na guerra espiritual, para nos aproximarmos de Deus e para experimentarmos o seu poder libertador nas nossas vidas. Então, meus queridos amigos, vamos abraçar esta jornada com esperança e convicção. Vejamos esses sonhos não como fontes de medo, mas como apelos à ação espiritual. Juntos, vamos orar, permanecer firmes e testemunhar a poderosa mão de Deus se movendo em nossas vidas, transformando nossos pesadelos em testemunhos de sua graça e poder. Lembre-se, em Cristo, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Seja abençoado, fique vigilante e mantenha a fé. E se você gostou desta mensagem, curta este vídeo e inscreva-se em nosso canal. Em um mundo onde o invisível tem muitas vezes um impacto mais profundo, enfrentamos uma presença sinistra que se infiltra silenciosamente nos nossos santuários, nas nossas comunidades de fé. Esta não é uma história antiga, mas uma realidade presente que enfrentamos. A infiltração de um espírito maligno dentro das paredes de nossas igrejas, um fenômeno tão alarmante quanto real. Imagine isso, uma força invisível, mas profundamente sentida, abrindo caminho através dos bancos da igreja e dos corações dos fiéis. Não se trata de uma história de um passado distante, mas de uma questão premente que devemos abordar hoje. Este espírito, semelhante à infame Jezabel do Antigo Testamento, representa não apenas uma pessoa, mas um símbolo de corrupção e decadência espiritual. Lembra de Jezabel? A rainha que desviou muitos com sua idolatria e esquemas assassinos contra os profetas de Deus. O seu legado é um aviso para nós, uma dura lembrança da devastação que se segue quando nos desviamos do caminho da retidão. Mas vamos trazer isso para mais perto de casa. Como tal espírito se manifesta em nossos tempos, em nossas igrejas? Ele é sutil, mas destrutivo, semeando sementes de discórdia, fomentando a hipocrisia e diluindo a potência da nossa fé. Ele está nos sussurros da divisão, na tolerância ao pecado sob o disfarce da modernidade e na mudança gradual das verdades bíblicas para mensagens de bem-estar que carecem de profundidade e poder transformador.
Por que isso deveria preocupar você? Você pode se perguntar. Porque uma igreja infiltrada por tal espírito é como um navio que se desvia do curso, se afastando lenta e certamente do destino pretendido. É uma comunidade onde a luz diminui, onde o sal perde o sabor e onde a voz da verdade se torna um eco fraco ao fundo. Mas é aqui que a esperança brilha mais. Assim como Elias, que antes tremia ao pensar em Jezabel, encontrou forças renovadas em Deus para enfrentar o mal, também podemos permanecer firmes contra essa infiltração. Somos chamados a não fugir com medo, mas a enfrentar esse desafio com coragem e fé. Imagine uma igreja desperta, uma congregação que reconhece e resiste a esse espírito impuro. Uma comunidade que volta ao primeiro amor, que abraça a pureza e a força do Evangelho. Este não é um mero desejo, é uma possibilidade, uma realidade potencial se ousarmos confrontar das verdades incômodas e procurarmos um reavivamento nos nossos corações e nas nossas igrejas. Esse espírito de Jezabel, essa presença impura, não é um inimigo imbatível. Ele prospera nas sombras da ignorância e da complacência. Ao trazê-lo à luz, ao reconhecer a sua presença e compreender as suas táticas, desarmamos seu poder. Imagine uma igreja, um lugar de santuário e esperança sendo gradualmente ofuscada por este espírito. É como uma videira rasteira, se envolvendo lentamente em torno dos pilares da nossa fé, tentando sufocar a sua vida. Esse espírito não chega com uma entrada triunfal. Ele entra sutilmente, usando a máscara da familiaridade e da confiança. Agora você pode se perguntar, como podemos reconhecer esse espírito de Jezabel em nosso meio? Nem sempre é tão claro quanto esperamos. Esse espírito é um mestre do disfarce, se manifestando em atitudes e ações que à primeira vista parecem inofensivas. Uma manifestação primária é sob o disfarce de manipulação e controle, distorcendo palavras e ações para servir ao seu propósito. É como alguém que controla uma marionete, mexendo os cordões nos bastidores, causando discórdia e confusão. Outro sinal alarmante é a erosão da integridade moral e espiritual. Esse espírito prospera no compromisso, incitando lentamente os crentes a dobrar e distorcer os seus valores, confundindo os limites entre o certo e o errado. É um veneno lento que se infiltra na própria estrutura da nossa comunidade de fé, transformando o fervor em apatia, a convicção em dúvida. Então, o que fazemos quando enfrentamos esse desafio? Primeiro, devemos reconhecer que esta não é uma batalha de carne e sangue, mas de domínios espirituais. Nós nos armamos não com armas de raiva ou julgamento, mas com toda a armadura de Deus: verdade, justiça, paz, fé e salvação. Permanecemos firmes, não em nosso poder, mas na força do Senhor. Precisamos também promover uma cultura de responsabilidade e transparência nas nossas igrejas, e criar um ambiente onde a honestidade e a integridade sejam celebradas, onde tanto os líderes como os membros sejam mantidos no mesmo padrão de comportamento semelhante ao de Cristo. É sobre estar vigilante, não paranoico, consciente, mas não acusatório. E o mais importante, precisamos orar. Ore por discernimento para reconhecer o funcionamento desse espírito. Ore por sabedoria para enfrentá-lo de forma eficaz e ore por força para permanecermos firmes em nossa fé. É uma batalha, sim, mas estamos equipados para vencer através da graça e do poder de Deus. Lembre-se, a igreja não é apenas um edifício, é uma comunidade de pessoas que creem, uma família. E como qualquer família, precisamos proteger e nutrir uns aos outros, especialmente diante das adversidades. Este espírito, essa Jezabel moderna, pode estar entre nós, mas não tem a palavra final. Nós, como corpo de Cristo, unidos na fé e no amor, temos o poder de vencer. Como uma comunidade cristã próspera e um lugar onde o amor e a fé deveriam reinar supremos, por baixo dessa fachada, há uma influência rasteira, uma distorção da própria essência daquilo que a igreja representa. Começa sutilmente, quase imperceptivelmente, como um veneno lento correndo pelas veias do corpo da igreja. Considere o espírito de Jezabel não como uma mera figura histórica, mas como um símbolo de algo muito mais insidioso. Esse espírito não apenas desvia os indivíduos, ele se infiltra no núcleo das nossas comunidades. Não é como a idolatria aberta dos tempos antigos, mas uma forma moderna e mais enganosa. Hoje, essa idolatria se manifesta na glorificação de indivíduos, sejam pastores, cantores ou líderes de igrejas, os elevando acima da mensagem de Cristo. É uma troca astuta,
onde o carisma e o talento ofuscam a verdadeira fé. Mas isso não atinge apenas aqueles que estão sob os holofotes. Este espírito maligno também ataca a congregação, promovendo uma cultura de prostituição espiritual. Imagine os membros de uma igreja, não vinculados pela unidade ou compromisso, mas movidos por uma busca incansável de gratificação pessoal. Eles vão de igreja em igreja, buscando não o crescimento espiritual, mas um líder ou uma comunidade que atenda aos seus caprichos. Quando seus desejos não são satisfeitos, eles recorrem à discórdia, semeando conflito e minando a própria liderança que deveria guiá-los e também afastando pessoas dos caminhos de Deus. Este cenário não é apenas hipotético, ele é uma realidade em muitas de nossas igrejas hoje. O espírito impuro de divisão, idolatria e egoísmo é uma ameaça generalizada. Mas o que fazemos a respeito? Como podemos enfrentar um inimigo tão sorrateiro? A resposta reside em voltar à raiz da nossa fé, os ensinamentos de Cristo. É sobre priorizar Deus em nossos corações, acima de tudo. Significa cultivar uma comunidade que valoriza a restauração, a paciência e o amor, especialmente para com aqueles que se desviaram. Reconhecer os sinais deste espírito maligno e tratar essas pessoas não com condenação, mas com um firme compromisso com a verdade do Evangelho. A igreja não é apenas um prédio ou uma placa, é um corpo vivo e respirante de verdadeiros cristãos. Cada membro desempenha um papel crucial na manutenção de sua saúde e integridade. Então, devemos sempre nos perguntar: será que estamos contribuindo para a força e unidade da nossa igreja? Ou estamos consciente ou inconscientemente ajudando na infiltração desse espírito maligno? Esse espírito não é apenas um mito, é uma força viva que respira, semeando discórdia e caos entre nós. Imagine um espírito tão astuto que poderia desviar um rei de seu caminho divino, o levando a adorar falsos ídolos. O legado de Jezabel não é apenas a manipulação, é uma prova do poder de um espírito impuro para corromper e destruir. Mas como é que essa história antiga se relaciona conosco aqui e agora? Olha em volta. O espírito de Jezabel não está confinado às páginas da história. Ele caminha entre nós, às vezes disfarçado daqueles em quem confiamos. Ele está nas palavras daqueles que procuram controlar, dominar e submeter a vontade da igreja aos seus próprios interesses. Estes indivíduos, talvez sem saber, agem como canais para este espírito maligno, usando as suas posições de influência não para elevar, mas para oprimir, não para unificar, mas para dividir. Nossa igreja não é uma escada corporativa para ser escalada, nem um campo de batalha para jogos de poder. É um santuário, um lugar de refúgio e amor. As palavras do apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, soam claras. Somos chamados a servir uns aos outros em amor. Mas quando aqueles que buscam autoridade a usam para menosprezar ou controlar, eles não vão apenas contra os nossos ensinamentos. Eles abrem as portas para a entrada de espíritos imundos. E o que dizer da perseguição, a quarta marca do espírito de Jezabel? Esta não é uma relíquia do passado. Acontece aqui, hoje, entre nós. Quando os profetas e os que dizem a verdade são silenciados, quando aqueles que ousam falar são condenados ao ostracismo ou pior, testemunhamos o espírito de Jezabel em ação. É uma estratégia tão antiga como o tempo, usada pelo diabo para semear a discórdia e enfraquecer a nossa fé coletiva. Meu amigo e minha amiga, essa mensagem não se trata de apontar o dedo ou culpar ninguém. Ela é um chamado à vigilância, ao discernimento. Devemos nos proteger não só contra ameaças externas, mas também contra forças insidiosas que podem emergir de dentro. Quando encontrarmos pessoas que espalham divisões, que falam mal dos seus irmãos e irmãs, que perseguem os nossos líderes e membros, devemos nos lembrar das palavras de Jesus. Ele disse: todo reino dividido contra si mesmo não subsiste, e toda cidade ou família dividida contra si mesma não resistirá. Somos exortados a não nos envolvermos em batalhas de palavras e vontades, mas a permanecermos firmes na nossa fé, a interceder e a exortar quando necessário. É sobre reconhecer as palavras invisíveis que acontecem ao nosso redor e escolher ser guerreiros da paz, da unidade e do amor. Na nossa busca pela defesa da nossa fé e da nossa comunidade, não percamos de vista a raiz da nossa fé, que é o amor, a compaixão e a unidade. É fácil se deixar levar pelo fervor do combate aos espíritos imundos, mas a nossa verdadeira força reside na nossa capacidade de promover a compreensão e a união. Lembre-se, o espírito de Jezabel
prospera na divisão e na discórdia. Ao nutrir uma cultura de empatia e apoio, privamos esses espíritos malignos do seu poder. Então, o que podemos fazer como indivíduos e como comunidade para proteger as nossas igrejas dessas forças insidiosas? Primeiro, devemos ser incansáveis na busca pela verdade. Isso significa não apenas ouvir as palavras proferidas ao púlpito, mas buscar ativamente a compreensão por meio da oração e das Escrituras. Isso exige que questionemos, ponderemos e nos envolvamos num diálogo significativo com os nossos irmãos e as nossas irmãs. É através dessa busca incansável pela verdade que podemos discernir a diferença entre a liderança genuína e o controle manipulador. Em segundo lugar, devemos abraçar a humildade. Em um mundo que muitas vezes equipara liderança a poder e autoridade, devemos nos lembrar que a verdadeira liderança da igreja tem a ver com o serviço e o sacrifício. É sobre colocar as necessidades dos outros antes das nossas, orientar em vez de controlar. Quando fazemos nossos papéis dentro da igreja com humildade, criamos um ambiente onde o espírito de Jezabel não encontra apoio. Terceiro, vamos promover uma cultura de abertura e responsabilização. Isso significa criar espaços onde as preocupações possam ser expressas sem medo de represálias, onde a liderança seja transparente e as decisões sejam tomadas de forma colaborativa. É nesses ambientes que a luz da verdade brilha mais forte, dissipando as sombras onde espreitam os espíritos imundos. E, finalmente, não esqueçamos o poder da oração. É a nossa arma mais forte contra as forças que procuram nos desestabilizar e nos destruir. Na oração, encontramos força, orientação e discernimento para reconhecer e combater os espíritos impuros que ameaçam a nossa união. Meu amigo e minha amiga, lembre-se de que a nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É uma batalha que requer não apenas vigilância, mas uma fé profunda e permanente no poder do amor de Deus. Portanto, permaneçamos juntos, unidos, em nosso propósito e fortalecidos por nossa fé. Sejamos faróis de luz em um mundo muitas vezes obscurecido pelas trevas. Vamos mostrar ao mundo o que acontece quando uma igreja alicerçada no amor e na verdade permanece firme contra a infiltração de espíritos malignos. Juntos, podemos e faremos a diferença. No livro do Apocalipse, uma profecia assustadora revela o aviso final de Deus sobre a grande tribulação. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 6 a 13, nos fala de um mundo mergulhado em um desespero sem precedentes. Um mundo onde o mal corre desenfreado e as trevas prevalecem. Esse cenário do fim dos tempos revela uma realidade sombria onde os julgamentos de Deus são desencadeados. Mas em meio ao caos, há um raio de esperança, um farol de luz que brilha na escuridão. O livro do Apocalipse, com suas imagens vívidas e narrativa cativante, contém a chave para a compreensão deste período tumultuado. É uma revelação como nenhuma outra, repleta de mensagens enigmáticas e significados ocultos. À medida que nos aprofundamos nas suas páginas, desvendamos a mensagem da profecia e da revelação do plano divino. O que será da humanidade quando confrontada com circunstâncias tão terríveis? Como a fé resistirá diante do mal avassalador? Estas questões pesam muito nos corações dos cristãos, nos convidando a procurar uma compreensão mais profunda da nossa fé e das implicações do fim dos tempos. Confiamos em Deus que este vídeo tocará seu coração, acendendo um novo avivamento que te levará a uma devoção mais profunda a Deus. Em Apocalipse, a Bíblia fala sobre 7 trombetas cujos toques desencadeiam uma série de calamidades épicas sobre a terra e todos os que nela vivem. Cada toque das trombetas anuncia uma nova catástrofe, mergulhando a terra no caos e na incerteza. Imagine estar na terra enquanto a primeira trombeta soa e testemunhar o desenrolar de pragas inimagináveis. Os mares, outrora serenos e vivificantes, se transformam em sangue. Ao ressoar a segunda trombeta, as águas que sustentam a vida se tornam amargas. Então a terceira trombeta traz à tona um evento cataclísmico que abala os próprios alicerces do nosso entendimento.
Corpos celestes caem dos céus, colidindo com a terra. É uma exibição deslumbrante de destruição e caos. Mas as calamidades não param no domínio físico. A quarta trombeta revela um enxame de gafanhotos que emerge do abismo, enviado para atormentar os habitantes da terra. Esses gafanhotos possuem um poder terrível de infligir dor e sofrimento, sendo seu líder Abaddon, o destruidor. Então temos a quinta, a sexta e a sétima trombetas. Outra coisa que lemos no livro do Apocalipse é a ascensão do Anticristo, uma figura marcada pelo engano e pela tirania. Imagine quando o Anticristo subir ao palco global, cativando os corações e mentes das massas. Com sua língua afiada e comportamento carismático, ele tece uma teia de engano, atraindo as pessoas para suas garras. Esta natureza enganosa espelha a serpente do jardim do Éden, apelando aos nossos desejos e nos afastando da verdade. À medida que o Anticristo ganha poder, ele estabelece uma ordem mundial e exige lealdade inabalável. O falso profeta, cúmplice do Anticristo, realiza sinais e prodígios para enganar as massas, as desviando do caminho da justiça. Este falso profeta personifica a rebelião contra o Criador, procurando estabelecer um reino falso que se opõe à ordem divina de Deus. Mas, à medida que tudo isto se desenrola, a Bíblia nos diz que a misericórdia de Deus brilha intensamente enquanto ele intervém com 3 anjos especiais, conforme citado em Apocalipse, capítulo 14, versículos de 6 a 13. Este ato divino não tem precedentes, demonstrando o profundo amor de Deus pela humanidade e o seu desejo de trazer salvação e justiça ao mundo. Mas o que esses anjos dizem? O primeiro anjo aparece voando pelo céu proclamando o evangelho eterno. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 6 a 7 diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. É como se os próprios céus declarassem estas boas novas a todas as pessoas. A mensagem do anjo transcende as barreiras linguísticas, alcançando todos os cantos do mundo. Enfatiza a necessidade urgente da humanidade temer e adorar a Deus. Este chamado para temer a Deus não se trata de se encolher de terror, mas sim de reconhecer seu amor, santidade e autoridade inspiradores de temor. É como estar na presença de uma montanha majestosa, sentindo uma sensação de reverência e humanidade. A mensagem do primeiro anjo convida todos a entrar num relacionamento profundo e pessoal com o nosso Criador, dando a Deus a reverência e adoração que Ele merece. Agora vamos voltar nossa atenção para o segundo anjo. Este mensageiro celestial faz um anúncio profundo: a queda da Babilônia. Veja Apocalipse, capítulo 14, versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. No contexto bíblico, Babilônia simboliza os sistemas e ideologias corruptos que se opõem ao reino de Deus. Representa o fascínio do poder mundano, do materialismo e da rejeição da autoridade de Deus. A mensagem do segundo anjo serve como um aviso de que estes sistemas, construídos sobre o engano e o egoísmo, acabarão por desmoronar. Nas nossas próprias vidas podemos encontrar a influência da Babilônia. Ela pode se manifestar como a pressão para nos conformarmos com normas sociais que contradizem os nossos valores cristãos, ou a tentação de dar prioridade ao sucesso mundano em detrimento do crescimento espiritual. O anúncio do segundo anjo nos leva a avaliar as nossas prioridades, a resistir às tentações da Babilônia e a procurar o reino de Deus acima de tudo. Isso nos assegura que não importa quão influentes ou invencíveis estes sistemas corruptos possam parecer, a justiça de Deus prevalecerá e o seu reino perdurará.
Agora vamos considerar a mensagem do terceiro anjo em Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 a 11. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Este anjo emite uma advertência solene contra a adoração da besta e a aceitação de sua marca. A besta representa a personificação da rebelião contra a autoridade de Deus e da rejeição da sua verdade. As consequências de se alinhar com a besta e rejeitar a Deus são graves, pois o anjo descreve o derramamento da ira de Deus sobre aqueles que escolhem rejeitá-lo. Em nossas vidas, testemunhamos paralelos com esse aviso. Deus estende a mão incansavelmente até nós, nos oferecendo salvação e misericórdia. No entanto, muitos rejeitam seu chamado. Hoje, como nos tempos bíblicos, Deus nos alerta, desejando o nosso arrependimento e oferecendo uma chance de nos voltarmos para Ele. É nossa responsabilidade atender ao seu chamado. Mesmo nos tempos mais sombrios e durante a ascensão do anticristo, Deus envia mensageiros para alertar e chamar os pecadores ao arrependimento. O desenrolar do Apocalipse deveria funcionar como um alerta. Aqueles que persistem no pecado e rejeitam o Evangelho assumem a responsabilidade pelas suas consequências eternas. Este aviso é um lembrete da batalha espiritual contínua que enfrentamos. Assim como o terceiro anjo enfatiza as terríveis consequências de rejeitar a verdade de Deus, também destaca o amor e a graça incomensuráveis disponíveis para nós através de Jesus Cristo, e nos convida a abraçar de todo o coração a verdade de Deus, a rejeitar qualquer forma de idolatria e a encontrar refúgio no seu amor infalível. É um apelo à humanidade para que se afaste do caminho da destruição e abrace a oferta de salvação de Deus através de Jesus Cristo. Meu amigo e minha amiga, em meio ao caos e à incerteza do fim dos tempos, há um apelo urgente que ecoa pelas páginas da Bíblia. É um apelo para temer a Deus, para reconhecer seu julgamento e para se afastar do pecado. Este apelo não deve ser considerado levianamente, pois a falta de temor a Deus é uma questão crítica do nosso mundo hoje. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. A falta de temor a Deus não é apenas uma preocupação casual. É uma ausência profunda que lança sombras sobre corações e mentes. Numa sociedade muitas vezes movida pelo interesse próprio e pelos prazeres momentâneos, o conceito de reverenciar a Deus parece estar a desaparecer. Mas a verdade é que o julgamento é iminente. É uma realidade da qual não podemos escapar. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre as consequências de nossas ações e das escolhas que fazemos. Ela nos chama ao arrependimento e a nos voltarmos para Deus antes que seja tarde demais. Tal como os dias de Noé, quando o dilúvio veio e levou os injustos, chegará um tempo em que o julgamento de Deus será desencadeado sobre a terra. Atos capítulo 17, versículos de 30 a 31 nos diz: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. No entanto, infelizmente, mesmo face às intervenções divinas e aos sinais inegáveis, alguns ainda podem escolher a rebelião. Isto realça a complexidade do livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o certo e o errado, entre a obediência e a desobediência. Deus, na sua infinita sabedoria, nos deu a liberdade de fazer escolhas, mas também nos responsabiliza por essas escolhas. Nos tempos mais sombrios, quando o mal parece prevalecer e a esperança parece desaparecer,
Deus oferece a salvação e a oportunidade de arrependimento. Ele estende sua mão misericordiosa, nos convidando a voltar para Ele em busca de perdão e redenção. Assim como um pai amoroso espera pacientemente que seu filho rebelde volte para casa, Deus espera pacientemente que cheguemos até Ele. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, declara: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, não deixemos enganar pelo fascínio deste mundo, nem sejamos consumidos pela falta de amor a Deus que nos rodeia. Em vez disso, atendamos ao apelo urgente, reconheçamos o julgamento iminente e escolhamos nos voltar para Deus. Que possamos abraçar a sua misericórdia, seu amor e sua oferta de salvação, pois é nele que encontramos a verdadeira esperança e a vida eterna. Ao refletirmos sobre estas palavras, respondamos com o coração aberto, procurando honrar e adorar a Deus, resistindo ao fascínio dos sistemas mundanos e encontrando o nosso refúgio final no amor e na graça de Jesus Cristo. Na jornada rumo à redenção, há uma verdade que não podemos ignorar. Nem todos os caminhos levam à salvação. Vamos mergulhar numa exploração profunda, numa narrativa tecida a partir do próprio tecido da graça e do julgamento, nos concentrando no tema comovente: 7 tipos de pessoas que não conseguem ser salvas. O primeiro tipo são as almas autoconfiantes, aquelas que se deleitam com a sua própria justiça percebida. Elas se destacam como árvores em um penhasco, com raízes emaranhadas pelo orgulho, em vez de plantadas no solo humilde da fé. Elas são como atores num palco, executando roteiros de piedade enquanto seus corações vagam num deserto vazio espiritual. Suas orações são ecos de autoelogio e não apelos sinceros pela misericórdia divina. O segundo tipo, aqueles que usam máscaras, não de tecido, mas de engano e fingimento. Sim, estou falando dos fariseus modernos, os atores da grande peça da vida que se esqueceram do seu verdadeiro eu. Imagine caminhar pela vida com uma máscara tão convincente que até você esquece quem está por baixo dela. Esses indivíduos são aqueles com quem frequentemente nos sentamos ao lado sem saber que por baixo de suas melhores roupas de domingo existe um coração tumultuado. Eles falam de pureza, mas suas noites são marcadas pelas sombras do vício. Eles proclamam fidelidade, mas vagam pelos becos da traição. Eles levantam as mãos em adoração, não em rendição a Deus, mas como uma performance para os olhos do mundo. Consideremos o rebelde quieto que insiste: não preciso ir à igreja para me sentir próximo de Deus. No entanto, eles perdem completamente o foco. Não se trata do edifício, ou da construção, ou do prédio. Trata-se da comunidade, de união de almas em busca de algo maior. E há também o frequentador da igreja, aquele que está fisicamente presente, mas espiritualmente ausente, suportando o culto como uma criança, contando os minutos até o recreio. Eles sabem sobre Deus, mas não conhecem a Deus. Aqui está o cerne da questão. Uma vida de dualidade é uma vida de turbulência. É um caminho traiçoeiro que afasta da própria salvação os que procuram. Quão trágico é estar nos portões do paraíso, apenas para descobrir que a chave não cabe porque nunca foi feita para ser uma chave falsa. O terceiro tipo de pessoa que não pode ser salva são aqueles camaleões da fé, aqueles que se misturam aos bancos da igreja, cujas palavras são uma melodia de devoção, mas as suas ações são uma melodia discordante. Eles são os frequentadores das manhãs de domingo, cujos dias da semana são desprovidos da luz que afirmam seguir. Considere os batimentos cardíacos que batem em negação, ou os olhos que se fecham para os milagres exibidos diante deles. Embora os céus declarem sua glória, eles escolhem a cegueira em vez da visão. Não se trata de um simples descuido, é um coração trancado contra o sussurro da verdade. A chave? A fé. Não apenas um aceno ao divino, mas uma confiança profunda e inabalável de que Deus, em seu amor infinito, ressuscitou seu Filho dentre os mortos, oferecendo uma tábua de salvação para a humanidade. Essa não é uma história de mera descrença, é uma saga de conexões perdidas com a eternidade.
Cada alma que permanece firme na dúvida é como um navio que se recusa a navegar ancorado no ceticismo. Eles estão perdendo, não uma chance passageira, mas uma promessa eterna. É uma situação terrível que ecoa com o silêncio de uma chamada não atendida. Nunca é tarde demais. A ponte da fé não é apenas para os que creem, é para quem busca, para o cético, para o quebrantado. É para qualquer pessoa disposta a dar o primeiro passo de fé. Portanto, ao refletir sobre os grandes mistérios da vida, lembre-se do poder da fé. Não se trata apenas de evitar um caminho sem volta, mas de abraçar uma jornada de esperança sem fim. Quarto, não ignoremos os céticos, aqueles que dissecam cada milagre com o bisturi do cinismo. Exigem sinais, mas cegam-se às maravilhas que dançam no cotidiano. Seus corações são fortalezas, imunes às palavras da verdade que falam nos ventos da vida cotidiana. Consideremos a pessoa que, com um mapa nas mãos, insiste que seu próprio intelecto ou recursos pode traçar um caminho para a salvação. Ela estuda as Escrituras não para abraçar a Cristo, mas para encontrar uma brecha, um atalho. Ela confia em sua própria força, riqueza ou status, acreditando que pode abrir um caminho para a vida eterna. Mas aqui está a verdade inabalável. Essas rotas, por mais atraentes que sejam, levam apenas a becos sem saída. Não há substituto, nem alternativa, nem desvio que ignore a necessidade de Cristo na nossa salvação. Reflita sobre isso. O sacrifício de Jesus na cruz não foi um mero acontecimento histórico, foi o último ato de amor, um resgate pago integralmente pelos nossos pecados. Abraçar qualquer outro meio de salvação é se afastar do dom mais precioso já dado. É como ter a chave de um baú de tesouro e escolher vagar indefinidamente, procurando outra maneira de entrar. Nesse momento, peço que você considere o seu caminho. Você está caminhando em direção à luz com Cristo ou está procurando outras maneiras fúteis de se salvar? Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador não é apenas mais uma decisão, é a decisão, aquela que ilumina o caminho para a verdadeira vida. Não se trata de incutir medo, mas de despertar esperança, uma esperança que te convida a se afastar das sombras da incerteza e abraçar a certeza de Deus. Considere também os ecoadores da fé, aqueles que papagaiam versos e hinos sem nunca deixar a melodia penetrar em suas almas. São como juncos ocos, balançando com as marés da doutrina, mas sem a raiz da convicção. A sua fé é um manto emprestado, usado para ostentação, em vez de uma vestimenta tecida de testemunho pessoal. E o que dizer dos rebeldes silenciosos, aqueles que concordam com a cabeça, mas caminham em rebeldia? Eles são os enigmas, as suas vidas são um labirinto onde a verdade se perde nas sombras do compromisso e da conveniência. Eles são os vagabundos no mar da fé, com as velas rasgadas pelos ventos do fascínio mundano. A quinta categoria daqueles que se encontram fora do alcance da salvação são os blasfemadores. Considere as palavras profundas de Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32, onde é declarado que todos os pecados podem ser perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso não é apenas um erro ou engano, é uma negação total e uma zombaria da verdade divina, uma rebelião contra a forma mais pura de autoridade espiritual. Aqueles que trilham esse caminho rompem os laços com esperança e graça, assumindo uma postura imperdoável. Não vamos medir palavras aqui. A narrativa da vida após a morte é repleta de equívocos e ilusões. Muitos acreditam que as orações póstumas podem alterar o destino eterno de alguém. No entanto, a dura realidade é essa. Uma vez que a pessoa morreu, as chances de salvação não existem mais. O conceito de limbo purgatorial é um mito reconfortante desconectado da dura realidade da lei espiritual. Nossas vidas, as decisões que tomamos, as crenças que mantemos, esses são os roteiros que escrevem nossa história final. Se negligenciarmos a oportunidade de redenção, depositar as esperanças em intercessões post-mortem é como se agarrar ao vento. Que isso seja um lembrete estimulante para abraçarmos a luz, para valorizarmos a oferta divina de perdão e para vivermos de uma maneira que honre o Espírito dentro e ao nosso redor. Pois nesta compreensão reside a esperança de um caminho rumo à salvação, um caminho iluminado pela fé e guardado pela graça divina. O sexto tipo de pessoas que não podem ser salvos são aqueles que andam nas margens, com suas histórias não contadas, as suas lutas invisíveis. O hipócrita que vai à igreja e diz: sim,
Irei à igreja, mas não posso fazer toda essa loucura de cantar, dançar e orar. Contanto que eu conheça Deus, isso é tudo que eu preciso. Será que você se acha grande demais para Deus? Ou tão importante que você não pode mover o seu corpo para Jesus? Nós vemos e conhecemos você, e o mais importante, Deus te conhece. Você tenta o seu melhor para ser invisível. Aqueles que ficam em segundo plano, suas vozes são um mero sussurro no coro da fé. Deus quer ser adorado e louvado. Ele nos criou para que possamos adorá-lo. Como você vai suportar uma eternidade cantando, gritando e adorando a Deus se não aguenta ir à igreja por 90 minutos num domingo de manhã? O sétimo tipo de pessoas que não podem ser salvas são os guerreiros cansados. Aqueles que lutaram em nome da fé, mas carregam as cicatrizes da raiva não resolvida e da falta de perdão. São como soldados que regressam de uma guerra que nunca compreenderam, com a armadura amassada e o espírito ferido. Imagine uma árvore vibrante, uma vez enraizada no solo fértil da fé, agora se desenraizando para buscar consolo no deserto árido. O apóstata é como essa árvore, que já floresceu nos princípios da justiça, mas agora vagueia, buscando a miragem dos prazeres mundanos. A Bíblia pinta esse quadro vividamente com as palavras comoventes de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 ao 22, ecoando a realidade sombria de uma alma perdida em sua própria liberdade. Por que isso é importante para nós? Porque esta não é mais uma história de cautela, é um reflexo da fragilidade humana. É a história de buscar calor num fogo que promete luz, mas só fornece cinzas. O apóstata conhece a melodia da verdade, mas escolhe dançar ao som das melodias discordantes do engano e da desilusão. Ele viu o amanhecer, mas virou as costas buscando consolo na noite. Não estamos aqui para condenar, mas para estender a mão, para lembrar aos que se desviaram que o caminho de volta nunca está selado. É um apelo para considerar o amor que nunca desaparece, a graça que sempre é estendida e a promessa eterna que te aguarda. Se você se desviou da fé, tome este vídeo como uma oportunidade de saber que nada está perdido para você, contanto que você se arrependa. Portanto, ao ponderarmos sobre este tema solene, não o façamos com corações de pedra, mas com espíritos dispostos a compreender e abraçar. Lembremos que cada jornada é única e que dentro de cada passo rebelde há um potencial de retorno. E para você, que pode estar numa encruzilhada, saiba disso. Sua história não está escrita nas estrelas, mas nas escolhas que você fez, e cada dia é uma nova página esperando para ser virada. Deus não pode salvar os mortos. Muitas vezes, as pessoas fazem orações por seus entes queridos, falecidos, seu pai, mãe, irmão, irmã, etc. Eles vão aos ministros da palavra e dizem: "Pastor, por favor, ore pelo fulano de tal." Sinto muito, mas você pode não querer ouvir isso. Mas eu direi a você, depois de falecer, depois de morrer, nem todas as orações dos santos da terra poderão te salvar. Sua voz, sua história e sua perspectiva são importantes. Juntos, vamos buscar a verdade, espalhar o amor e ser faróis de esperança num mundo que tanto precisa dela. Será que você é uma descrição de alguém nessa lista? Se for esse o caso, faça um esforço agora para modificar o seu comportamento, pois Deus é incapaz de conceder misericórdia aos mortos. Em vez disso, utilize os dias restantes para combater o bom combate. Diga a si mesmo que você fará uma mudança em seu comportamento agora mesmo. Se essa mensagem tocou você, nos diga como, dando um like neste vídeo e escrevendo na área de comentários que você tomou a decisão de mudar o seu comportamento hoje. Levante-se, filho de Deus. Levante-se, fiel seguidor da fé. Quebre as correntes do sono. É hora de discernir o ritmo do nosso mundo. Você consegue ver as tendências ocultas da nossa realidade refletindo as profecias do reinado do Anticristo? Os fios da tecnologia estão a nos entrelaçar num futuro que tem uma estranha semelhança com as visões do livro do Apocalipse. O mundo, tal como conhecemos, está passando por uma tremenda mudança, uma mudança predita pela própria Bíblia. Vamos revisitar uma passagem muito forte do livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 ao 18. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos,
Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Essa passagem descreve uma época em que todos, independentemente de sua posição na sociedade, sejam eles ricos ou pobres, livres ou escravizados, serão obrigados a ter uma marca distintiva na mão direita ou na testa. Será uma época em que o comércio e as vendas serão ditados por esta marca, uma marca da besta, uma personificação de uma entidade que se opõe a Deus. A sabedoria nestes versículos é oferecida àqueles que possuem discernimento, nos convidando a compreender o número da besta, um número sinônimo de homem, simbolizado como 666. Esta passagem pinta um quadro vívido dos tempos assustadores que virão, tempos em que a sociedade será influenciada por forças que se opõem à luz, tempos dos quais estamos nos aproximando já hoje. É crucial reconhecer os sinais que nos rodeiam. Vivemos em tempos extraordinários, tempos cheios de esquisitices e ocorrências peculiares. As areias movediças da nossa cultura, as normas em evolução da sociedade, todas parecem fluir em uma única direção, que é a direção do alvorecer de uma era presidida pelo Anticristo. Pare um momento para olhar ao redor e observar nosso mundo hoje. Não está ele se preparando para a chegada daquele sobre o qual a Bíblia nos alertou? As peças deste grande quebra-cabeças estão a se encaixar, cada uma contribuindo para a preparação do mundo para acolher o Anticristo. Mas não deixem seus corações ficarem perturbados. Lembre-se que, como seguidores de Cristo, temos a força para perseverar, manter a nossa fé e para brilhar a nossa luz nos cantos mais escuros desse mundo. Fomos avisados sobre esses tempos e devemos permanecer firmes, guiados pelos ensinamentos de Deus e inspirados pelo seu amor. Não devemos ficar alarmados com a mudança dos tempos, pelo contrário, devemos enxergar isso como um apelo à ação. É um chamado para aprofundarmos a nossa fé, permanecermos firmes na nossa crença em Deus e estendermos as mãos com amor e unidade aos nossos semelhantes. É um momento para lembrarmos as palavras de nosso Salvador, defendermos seus ensinamentos e sermos o farol da esperança nesses tempos de mudança. Devemos extrair força da palavra de Deus, encontrar conforto em seu amor e deixar sua luz nos guiar nesses tempos de mudança. A Bíblia nos disse que isso aconteceria, meu amigo e minha amiga. E nesses últimos dias, somos chamados a ser corajosos, fortes e firmes na nossa fé. Vamos enfrentar esse desafio. Tomemos, por exemplo, o reino da fama e da influência. Houve uma mudança profunda na forma como percebemos e interagimos com indivíduos que dominam a cultura popular. É como se o público lhes tivesse concedido um estatuto quase que divino e as suas vidas fossem seguidas com um fervor intenso que reflete uma devoção religiosa. Pense no espetáculo de um show, onde os fãs gritam os nomes de suas queridas estrelas com uma paixão que beira a idolatria. Os gritos e os aplausos, a adoração fervorosa, é como se essas figuras tivessem ascendido a um panteão próprio. Elas são elevadas, estimadas e admiradas como entidades divinas da tradição. O poder dessas figuras influentes não se limita apenas à sua esfera pessoal. O seu alcance se estende muito além do seu público imediato, abordando questões globais e moldando crenças individuais. As suas palavras ressoam e as suas ações inspiram imitação. A sua influência é tão profunda que empresas gastam fortunas para garantir o seu apoio. Refletindo sobre minha própria juventude, me lembro do fascínio magnético de uma figura como Michael Jackson. A visão de suas performances incitava tanto fervor que os fãs ficavam impressionados a ponto de desmaiar. Essa não é uma mera apreciação de talento, é um ato de adoração puro e simples. Esse culto à celebridade tem implicações de longo alcance. A influência que elas exercem sobre seus seguidores é tão poderosa que isso molda tendências e dita comportamentos. Vamos observar por um momento a profecia bíblica da marca da besta. Quando uma celebridade adota essa marca, você acha provável
que suas legiões de seguidores sigam o exemplo dela? Você acredita que as massas, fascinadas pelo carisma dessas figuras influentes, abraçarão também esse novo símbolo? Aqui nos encontramos em uma encruzilhada. Com as figuras influentes do nosso tempo apoiando o homem do pecado, a sociedade é levada a fazer o mesmo. As marcas investem milhões nessas personalidades, não apenas pela sua popularidade, mas pelo seu poder de moldar comportamentos e crenças. É crucial discernirmos esses sinais e compreendermos as mudanças que estamos testemunhando. A Bíblia predisse esse tempo e é nosso dever navegar por essas marés de mudança com sabedoria e fé. Estamos no meio dos últimos dias. E ao vermos as pessoas começando a mudar, devemos nos guiar pela nossa fé e permanecer firmes naquilo que acreditamos. Nunca na história da humanidade houve um período como esse. A mudança está varrendo o mundo como uma maré implacável, alterando a própria estrutura da nossa sociedade. Agora imagine uma figura surgindo em meio a esse turbilhão, uma figura que incorpora carisma, cativando o coração de muitos. Essa pessoa parecerá ser um farol de esperança, um unificador capaz de acabar com as divisões que atualmente fraturam o nosso mundo. Uma figura ao que parece que detém um remédio para todas as nossas tribulações. Mas devemos ter cautela. O fascínio dessa figura será potente e o apelo quase irresistível. Afinal, esse é um mundo que se deixa facilmente encantar pelo carisma de uma celebridade. Tal pessoa, predita nas Escrituras, exercerá um poder e uma influência que não são dessa terra, mas sim que vem do abismo mais profundo. Lembre-se do relato bíblico, onde Satanás tenta Jesus, oferecendo a ele o esplendor de todos os reinos terrestres em troca da adoração. Isso, meu amigo e minha amiga, é um vislumbre da oferta que será feita a essa figura predita, uma promessa de domínio sobre todas as glórias terrenas. É essa atração magnética que atrairá as massas para ela, encantadas pela sua autoridade aparentemente divina. Mesmo dentro dos nossos santuários sagrados, há uma mudança sutil. Você provavelmente já ouviu rumores sobre pastores famosos ou sobre um entrelaçamento de fama e fé. Nesses últimos dias, conforme predito, as pessoas estão começando a mudar. É nossa responsabilidade discernir essas mudanças, navegá-las com sabedoria e permanecer firmes na nossa fé. Ao testemunharmos essas transformações, devemos tirar forças da sabedoria da palavra de Deus, fundamentando os nossos corações na verdade e no amor. Portanto, permaneçamos vigilantes, firmes na fé, e sempre devemos nos lembrar: somos guiados por um amor que é eterno, uma esperança inabalável e uma sabedoria que transcende o tempo. Apegue-se a esta verdade enquanto viajamos juntos através desses tempos de mudança, nos aproximando cada vez mais do dia da volta do Senhor Jesus. Você já parou para pensar em Deus vendo o fascínio de nossa sociedade por líderes espirituais proeminentes e acenando com a cabeça em afirmação? Lembre-se, é somente Deus que merece nossa adoração, nossa reverência e nossa fé. Nenhum outro, independentemente de sua aparente grandeza, pode reivindicar essa posição. Vamos afirmar isso juntos. Só Deus é magnífico. Só Deus é merecedor de toda adoração. Se recuse a colocar indivíduos em pedestais, pois isso apenas te levará a um caminho repleto de perigos. Juntamente com o surgimento dessa cultura de idolatrar os humanos, observamos uma mudança social no sentido de abraçar uma figura que incorpora tudo o que é contrário a Deus. O segundo capítulo do livro de Tessalonicenses prevê uma queda monumental, uma rebelião contra Deus como nenhuma outra, e podemos testemunhar esse fenômeno se desenrolando em tempo real. Está em curso uma rebelião global incomparável contra todas as outras coisas divinas e, surpreendentemente, mesmo aqueles que professam ser seguidores de Jesus estão sendo enganados por ela. Nos encontramos hoje numa época em que os limites entre a justiça e a maldade estão juntos. A moralidade é questionada, sendo o bem rotulado como mal e vice-versa. Reflita sobre a legislação que foi implementada nas últimas 2 décadas. Contemple a transformação que nosso mundo sofreu no mesmo período e você perceberá a profunda verdade de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que diz: com efeito,
o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O enigma da ilegalidade já está tecendo a sua teia. Na verdade, já está em ação, abrindo caminho para a figura da transgressão. Todos os dias, todas as semanas, todos os anos, este enigma da transgressão está incessantemente em movimento, como está na passagem que ouvimos há pouco. A transformação da sociedade e a aceitação da ilegalidade foram preditas nas Escrituras Sagradas e estamos agora, nestes últimos dias, testemunhando as mesmas mudanças previstas. É um chamado para fortalecermos a nossa fé, nos apegarmos aos nossos valores e permanecermos como pilares da justiça diante dessas areias movediças. É nossa responsabilidade como cristãos refletir o amor e a graça de Deus em um mundo que está cada vez mais perdendo de vista essas virtudes. Que isso seja um lembrete de que nesses tempos de mudança ainda podemos ser o reflexo imutável do amor e da verdade de Deus. Vamos permanecer fortes, firmes e fiéis. Somente Deus é magnífico, somente Deus é grande, somente Deus deve ser adorado. Tal como um escultor molda a argila, forças invisíveis moldam sutilmente o nosso mundo, o preparando para um evento monumental. Imagine isso como um oleiro moldando habilmente o barro, girando suave e lentamente. Essa é a mão invisível do reino espiritual, trabalhando incessantemente. Não se trata de um cataclisma acontecendo na calada da noite. Não é um tirano tomando o poder do nada, não! O cenário está sendo montado meticulosamente, pacientemente e quase que imperceptivelmente. E quem é o ator principal dessa grande peça? Não é outro senão o Anticristo. O mundo como conhecemos está sendo preparado para a sua chegada, e essa é a dura realidade em que nos encontramos. Mas quem é a mão orientadora impedindo sutilmente que essas forças assumam completamente o controle? Quem é o guardião garantindo que o mundo não mergulhe prematuramente na escuridão? É o Espírito Santo, a força de Deus que permeia nossa existência. No entanto, conforme chegamos aos últimos dias, o mal se multiplicará. Agora, o que isso significa para a humanidade? Quais são as implicações para nós, filhos de Deus, que vivemos nesses tempos? O sinal mais revelador dos tempos é que a própria essência das pessoas está se transformando. Os valores, a sua moral, as suas crenças, tudo está sofrendo uma mudança radical. Estamos testemunhando uma era em que a sociedade se torna cada vez mais indiferente, se não hostil, para com Deus e a sua palavra. Isso não é mera coincidência, meu amigo e minha amiga. Esse não é o produto da evolução social. Isso é um mundo que está sendo preparado para o Anticristo, um mundo que ele considera acolhedor para ele. Estas não são mudanças a serem temidas, mas a serem compreendidas dentro do contexto do plano de Deus.